Olá, hoje nós vamos falar sobre paciência. Não paciência no sentido de ira, mas sim de perseverança. Tiago 5, de 7 a 11, fala sobre exortação à paciência. No começo do livro de Tiago, ele diz que nós devemos suportar a provação com perseverança. Isso lá no capítulo 1, versículo 12. Agora ele conclui esse assunto dizendo que nós devemos continuar perseverando com paciência. A realidade é que nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito e agora. Nós somos da geração do instantâneo. Nós não gostamos de esperar. Queremos que as coisas aconteçam neste exato momento. Mas ele dá alguns exemplos sobre paciência, sobre perseverança. Olha o que ele diz primeiro sobre o exemplo do lavrador, no versículo 7. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Nós devemos então aguardar com paciência, com perseverança, assim como esse lavrador espera. Ele planta, ele rega, ele cuida da planta e ele espera até que de fato a planta dê o seu fruto no momento certo. Assim nós também devemos aguardar a vinda do Senhor. Sobre a vinda do Senhor, ele diz que ela está próxima. Olha o versículo 8 e 9. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Ao mesmo tempo em que ele diz que nós devemos fortalecer o nosso coração, ao mesmo tempo também a gente tem que olhar para as nossas atitudes, se estamos queixando uns dos outros, porque seremos julgados pelas nossas atitudes. Então, ao mesmo tempo, nós devemos ficar felizes e fortalecer o nosso coração, porque a vinda está próxima, mas ao mesmo tempo temer, porque o juiz também está próximo. O Senhor, o juiz, Deus Pai, Cristo Jesus, está às portas. Nós devemos então tomar cuidado com as nossas atitudes, com como nós estamos vivendo, se de fato estamos vivendo com fé em Cristo Jesus. Então ele dá o exemplo dos profetas, versículo 10. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Hebreus 11 fala sobre o exemplo da fé. Exemplo de irmãos que perseveraram na fé a cada dia. Irmãos que perseveraram em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta angústia, mas estavam ali firmes no Senhor. E nós devemos olhar para esses exemplos desses profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplos de paciência e perseverança. Ele dá então o último exemplo, o exemplo de Jó, versículo 11. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. No final do capítulo 11, ele fala de pessoas que suportaram, que morreram até a fio de espada, que sofreram açoites, perseguições, prisões, e assim, no final de suas vidas, eles de fato receberam a bênção lá no céu. Ele dá esse exemplo também sobre a paciência de Jó, uma pessoa que sofreu tanto, sofreu a morte dos seus filhos, a destruição de sua plantação, destruição do seu gado, destruição da sua casa, sofreu chagas, toda a sua saúde foi por água abaixo, mas ele não perdeu a sua vida e não perdeu as esperanças no Senhor. Ele não maldisse o Senhor, ele não amaldiçoou o Senhor, mas ele continuou abençoando ao Senhor. E por causa da sua perseverança, no final de sua vida, o Senhor lhe deu muito mais do que aquilo que ele tinha. Isso não significa que nós seremos abençoados por Deus aqui na terra, e pode ser que nós seremos abençoados, mas significa que nós receberemos aqui na terra as bênçãos espirituais, mas lá no céu receberemos as bênçãos físicas, que é a nova Jerusalém, ao qual moraremos com o Senhor eternamente, em um local tão rico, mas tão próspero,
que as ruas serão de ouro, mas o mais importante ali é a presença do Senhor. Essa é a maior bênção que nós podemos receber, porque o Senhor é cheio de misericórdia e cheio de compaixão. Portanto, muitos desejam que Cristo volte logo, ou até desejam morrer para não sofrer mais aqui na terra. Devemos desejar que Cristo volte logo, mas não simplesmente para acabar com o nosso sofrimento, mas sim porque nós desejamos estar com Cristo no céu, a presença física de Cristo conosco. Mas a nossa atitude diante dos sofrimentos tem que ser de paciência. Deus nos dará bênçãos por nossa paciência e perseverança em meio a todo esse sofrimento. Como eu disse, talvez seja aqui na terra, mas principalmente aqui na terra são as bênçãos espirituais. A bênção física, ela será completa lá no céu. Aguarde. Deus de fato tem ouvido o nosso clamor. Por fim, eu quero ler Hebreus 12, um pedacinho do versículo 1 e um pedacinho também do versículo 2, que diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa deve ser a nossa atitude, correr com perseverança a corrida que nos está proposta aqui na terra. Em meio ao sofrimento, em meio às aflições, fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Portanto, pense sobre isso. Será que você está suportando os sofrimentos aqui na terra com perseverança, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus, aguardando a vinda de Cristo Jesus, aguardando que Cristo de fato volte e nos leve ao céu? Pense sobre isso. Como você está vivendo? Se você está vivendo com perseverança ou se você não suporta, se você não tem suportado esses sofrimentos. Pense sobre isso. Deus abençoe. Até mais.